Olá, bom dia, muito bem-vindo ao canal da Igreja Aliança de Alphaville. Eu sou o pastor Marcos e é uma grande honra ter a sua companhia aqui nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite. O importante é que estamos juntos. Estamos meditando na palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses. E é uma carta que Paulo escreveu quando ele estava preso em Roma, a uma igreja que ele não conhecia pessoalmente. Ele conhecia de ouvir falar. Quem levou notícias a Paulo lá na prisão foi Epáfras, que era um companheiro de Paulo de ministério. Então Paulo escreveu a carta e essa carta foi levada até a igreja por Tíquico, que também era um outro companheiro de Paulo no ministério. Hoje nós vamos meditar sobre a oração de Paulo, uma oração que foi escrita por Paulo para a igreja. Paulo expressa essa oração de uma forma bem teológica, né? É interessante a gente observar o conteúdo da oração. Muitas vezes a oração que fazemos é a oração para que Deus entenda a nossa vontade e faça a nossa vontade, para que Deus preste atenção na nossa vontade e realize a nossa vontade. O que Paulo está pedindo aqui é para que Deus revele a vontade dele, para que a igreja conheça a vontade de Deus e faça a vontade de Deus. É muito interessante isso. E é muito interessante porque a teologia que nós temos, muitas vezes ela se expressa na oração que nós fazemos. Ok? Então eu queria ler com vocês aqui Colossenses 1, de 9 a 14. O texto, ele tem aqui algumas peculiaridades e nós vamos falar um pouquinho sobre esses elementos do texto que são muito ricos, tá certo? Eu vou ler o texto todo e depois a gente conversa sobre o texto. Diz o seguinte: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então vamos observar aqui e tirar para a nossa vida algumas lições importantes sobre oração. Na verdade, esse texto podemos chamar de uma escola de oração com Paulo. Paulo nos ensina aqui a orar. A primeira coisa que você percebe nesse texto é que a oração de Paulo pela igreja é uma oração alegre. Paulo diz: desde o dia em que eu fiquei sabendo que vocês colocaram sua fé em Jesus e que vocês estão demonstrando amor por Cristo e amor pela igreja de Cristo, eu me alegrei. E eu comecei a orar por vocês. E eu passei a interceder por vocês. E olha o que ele diz. Quais são os pedidos que Paulo faz aqui? Primeiro, que essa igreja seja cheia do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. 3 coisas importantes: conhecer a vontade de Deus, ter entendimento e ter sabedoria espiritual. Então, conhecer a vontade de Deus está relacionado com conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a revelação de Deus. Jesus veio para falar da parte de Deus, para ensinar o que Deus queria nos ensinar. Jesus muitas vezes deixou isso claro, principalmente nos evangelhos, no evangelho de João principalmente, quando ele diz que eu e o Pai somos um. Eu não faço nada daquilo que o Pai não quer. Tudo que o Pai quer que eu faça, eu faço. Tudo que o Pai quer que eu fale, eu falo.
Então, conhecer Jesus, conhecer a palavra de Cristo, os ensinamentos de Cristo, é conhecer a vontade de Deus. Como é que eu conheço a vontade de Deus para a minha vida? Conhecendo Cristo e conhecendo aquilo que Cristo falou e ensinou. Então, a vontade de Deus foi revelada, a vontade de Deus foi trazida à tona, né, para que a gente possa viver segundo a vontade dele. Então, isso é importante. Quando conhecemos a Cristo, temos a nossa mente iluminada, temos o nosso coração transformado pelo poder do Espírito e passamos a entender e a compreender a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade dele é que a gente creia em Jesus, que a gente obedeça a Jesus, que a gente siga Jesus e permaneça confiando nele até o fim. Outra coisa que ele fala é que a gente também tenha sabedoria e entendimento. Sabedoria no Antigo Testamento, na Bíblia, é a prática da vontade de Deus. O tolo rejeita Deus, rejeita a vontade de Deus. O sábio faz a vontade de Deus, obedece à vontade de Deus. Então, sabedoria na Bíblia é prática, não é teórica. Não basta conhecer a vontade de Deus. Não basta estudar para entender o que Deus quer. É preciso fazer. E quando se faz a vontade de Deus, a pessoa se torna sábia. E também ele fala aqui com toda sabedoria e entendimento. Entendimento das circunstâncias, entendimento do que está acontecendo, para que possa fazer a vontade de Deus. Mas ele coloca aqui que é sabedoria e entendimento espiritual. É um dom de Deus, vem do Espírito Santo. Então o crente não baseia a sua fé num conhecimento filosófico, num conhecimento humano. Ele baseia a sua fé num conhecimento espiritual, num entendimento espiritual das coisas, numa sabedoria espiritual dada pelo próprio Cristo. E ele continua dizendo que isso para que vocês, ou seja, por que conhecer a vontade de Deus? Por que ter sabedoria e entendimento espiritual? Ele diz, para frutificar, né? Para viver de maneira digna do Senhor, para agradá-lo e para frutificar. Então, quando nós conhecemos a vontade de Deus, e quando obedecemos essa vontade, e quando fazemos isso com entendimento, movidos pelo Espírito, então passamos a viver uma vida que agrada a Deus, uma vida que é digna de Jesus, e uma vida que frutifica, que dá muitos frutos, que produz boas obras. Por quê? Porque estamos praticando a vontade de Deus, né? Frutificando, crescendo no conhecimento de Deus também. Então Paulo vai falar que não só fazer a vontade de Deus, mas conhecer o próprio Deus, ter relacionamento com esse Deus. E todas as circunstâncias da vida nós podemos conhecer ainda mais Deus. Infelizmente, há muitas pessoas que estão acomodadas, achando que já conhecem, mas o que nós sabemos é que nós podemos crescer no conhecimento, mais e mais conhecendo Cristo, conhecendo Deus, conhecendo a sua vontade e realizando a sua vontade, né? Agora, Paulo também coloca uma coisa aqui muito importante, sendo fortalecidos com todo o poder, né? Então nós só podemos frutificar, viver uma vida digna, viver uma vida de obediência, fazer a vontade de Deus com entendimento e com sabedoria, se formos capacitados pela força de Deus, pelo poder de Deus. Então o crente não está sozinho, o crente não vive sozinho a vida cristã. A vida cristã não é uma vida de miséria, uma vida de carestia, uma vida de resignação, de tristeza, não. A vida cristã é uma vida de poder, é uma vida de poder de Deus. Eu e você, todos os que creem em Deus, têm o poder para praticar a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, para agir com sabedoria e com entendimento e realizar boas obras, e viver de maneira digna de Cristo, e praticar aquilo que honra a Cristo e que agrada a Cristo. Por quê? Porque somos cheios, somos capacitados,
somos fortalecidos pelo poder de Deus. Não estamos só. Não vivemos pela nossa força. Não confiamos em nós mesmos. Não precisamos ficar achando que temos poder em nós mesmos, confiando na nossa força. Não, nós fazemos isso e vivemos a vida cristã porque o poder de Deus habita em nós. Você já tem esse poder, porque o Espírito Santo está com você. E Paulo diz ainda, né, que esse poder também, que ele nos dá, que é a força que vem de Deus, para que a gente tenha perseverança, paciência com alegria. Então não é só fazer a vontade de Deus um dia, um mês, um ano. É fazer a vontade de Deus continuamente, dia após dia, perseverando, fazendo aquilo que Deus quer com perseverança. Perseverar significa enfrentar as dificuldades, a oposição, né, de forma firme, sem baixar a cabeça. Nós vamos perseverar, nós vamos ficar aqui porque Deus nos colocou aqui e nós vamos frutificar aqui. E fazemos isso com perseverança, fazemos isso com paciência, suportando, inclusive, pessoas que se opõem a nós. Fazemos isso com paciência, com perseverança e com alegria. Sem amargura, sem ódio, sem sentimento de vingança, mas com alegria. E alegria é resultado da gratidão. Sempre que você encontrar uma pessoa com o coração cheio de gratidão, pode ver que é uma pessoa alegre. A alegria e a gratidão caminham juntas. E Paulo diz assim, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos. Olha que privilégio. Somos agora dignos de participar da herança dos santos. No Antigo Testamento, Israel foi retirado do Egito e foi levado até a terra prometida, que recebeu como herança. A herança era uma terra prometida. Qual é a herança do crente hoje? A herança do crente hoje é a terra prometida que Cristo nos deu, que Cristo nos convida a caminharmos aqui até chegarmos à nossa pátria celestial. Somos dignos agora de receber a herança, a salvação que Cristo preparou para nós. E Paulo diz mais uma coisa aqui, né? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Outra coisa interessante aqui que Paulo está dizendo. Nós somos transladados, né? Transportados do reino das trevas para o reino de Cristo. Quando a Babilônia atacou Judá, invadiu Jerusalém, ele levou o cativo, levou as pessoas que estavam ali, transportou essas pessoas até a Babilônia. Obviamente que foi uma guerra, uma opressão, e levou essas pessoas cativas. O que Paulo está usando essa figura para dizer, olha, Deus, por meio de Jesus, entrou no território do inimigo, onde nós estávamos escravizados, ele nos resgatou de lá, nos tirou de lá, nos libertou, assim como libertou Israel do Egito. E ele nos tirou desse império das trevas, desse reino das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho. Agora nós estamos vivendo no reino de Cristo. Portanto, agora nós podemos fazer a vontade de Deus. Nós podemos praticar a vontade de Deus. Nós podemos realizar boas obras, dar bons frutos, porque estamos vivendo no reino de Deus. E Paulo termina dizendo, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Quando a Bíblia fala de perdão, ela fala de Cristo. Ela fala que é em Cristo. Quando colocamos a nossa fé em Cristo, quando passamos a viver em Cristo, todos os nossos pecados foram perdoados, foram apagados. E agora nós temos redenção, nós temos perdão, nós temos salvação, nós temos uma nova história. Eu não sei
se você traz alguma culpa com você mesmo, se você ainda se culpa de alguma coisa. Mas o que eu te digo hoje, o que a palavra de Deus diz, é que você pode ficar livre da culpa, conhecendo Jesus, confiando em Jesus, reconhecendo Jesus como a verdadeira vontade de Deus, revelação de Deus. E você pode lidar com a sua culpa, colocando ela nos pés da cruz e agradecendo pelo perdão dos pecados. Hoje, podemos orar e dizer isso: Pai, queremos conhecer a Tua vontade. E queremos não só conhecer a Tua vontade, mas queremos o poder do Espírito na nossa vida para realizar a Tua vontade. E queremos perseverar com paciência e alegria na Tua vontade. E também queremos, Pai, que o Senhor nos ajude a viver uma vida digna do Senhor Jesus, uma vida que frutifique, uma vida que honre a Cristo. E fazemos isso, e queremos fazer isso, Pai, não na nossa força, mas na força do poder do Espírito Santo. E obrigado por nos tornar dignos de participar da herança dos santos. E obrigado, Pai, por ter nos tirado do reino das trevas e nos transportado para o reino do Seu Filho amado. Então, veja, muita coisa que podemos fazer, que podemos orar, que podemos pedir, que podemos colocar diante de Deus como petição. São coisas importantes e valiosas para a nossa vida e para a vida da igreja. Amém? Espero que você possa orar essa oração de Paulo. Que essa oração possa ser um modelo para você praticar todos os dias, orando pela igreja e orando por você mesmo. Amém? É isso aí. Queremos agradecer a sua presença aqui mais uma vez. Obrigado. Que Deus possa continuar falando no seu coração. E quero fazer aqui um pedido especial a você. Se você quiser nos ajudar a continuar pregando o Evangelho, a proclamar o Evangelho, você pode contribuir com o nosso ministério. Aqui no vídeo vai aparecer os dados do Pix da igreja. Hoje muita gente está preferindo fazer essa transferência por Pix. Então você pode aí anotar as informações, você pode contribuir para que esse ministério continue e avance. Amém? Eu quero que você ore a Deus sobre isso e o que Ele tocar no seu coração você pode ofertar. E tenho certeza que Deus vai abençoar você e fazer você prosperar. A Bíblia diz que quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. E temos visto aqui na nossa igreja testemunho de pessoas que têm contribuído e que Deus tem abençoado de forma abundante. Amém? Muito bem. Também quero dizer que você pode se inscrever aqui no canal da igreja. Você também pode deixar os seus comentários aqui embaixo e nós vamos ver, olhar e vamos responder se for o caso. Amém? Muito obrigado pela sua presença. Deus continue abençoando a sua vida. Deus continue capacitando você para realizar as boas obras que Ele preparou para nós. Amém? Fique na paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. E lembrei aqui de uma coisa. O primeiro domingo do mês é o dia de ceia. Mas como nós estamos gravando essa mensagem e eu não sei que horário você vai ouvir essa mensagem, nós preferimos deixar a ceia para o próximo mês. Então, no primeiro domingo de março, nós voltaremos com nossos cultos presenciais e faremos então a ceia do Senhor juntos. Amém? Muito obrigado, Deus te abençoe.